Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RBVA, fundo de renda urbana aí da Rio Bravo, né? Antes ele era um fundo de agências, né? Agora é um fundo de renda urbana, varejo, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Nós já gravamos o vídeo de acompanhamento mensal dele, né? O relatório mais atual dele é até de setembro. Eu só estou trazendo esse aqui porque eu queria fazer link com os fatos relevantes que ele soltou aí durante essa semana. Então ele soltou 2 fatos relevantes e um comunicado a mercado, né? E não lembro exatamente qual vídeo foi, eu acredito até que foi no dele mesmo, que eu falei que estava pensando em fazer uma movimentação na minha carteira, né? Que era sair dele, eu estava olhando com outros olhos, sabe, para o fundo estava passando um aperto ali, uma necessidade de caixa, então eu já vinha falando isso desde o relatório retrasado, se eu não me engano. Só que assim, ele fez boas movimentações aí, né? As questões das vendas que ele fez, nós gravamos o fato relevante, sem ser dessas duas agora que saiu nessa semana. Eu não achei tão boas assim, né? Visto o que ele vinha fazendo, mas ok, o fundo precisa de caixa, tá conseguindo levantar caixa, tá tudo certo. Então, assim, com essas movimentações me deixou um pouco mais tranquilo em relação ao fundo, então acho que eu vou esperar um pouco mais, né? Já ficou numa situação um pouco mais confortável. E eu queria gravar esse vídeo não só falando do fato relevante em si, dos 2 fatos relevantes e do comunicado a mercado, eu queria fazer um panorama aqui geral, né, para vocês entenderem também qual que era a minha ótica, o que eu estava enxergando sobre o momento do fundo, né, o porquê que eu estava pensando em talvez sair dele e entrar em outro. Enfim, vamos dar uma olhadinha. Então, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é pegar o relatório de agosto, que ele trouxe uma parte dedicada sobre a necessidade de caixa dele, né? Então a gente pode descer lá, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver de números do fundo a gente vai pular, porque isso aqui a gente já viu, tá? E vemos aqui diretamente o que ele fala. Na verdade não era necessidade de caixa, era sobre vendas, locações e obrigações, né? Então, o que eu destaquei aqui, né? Em relação às vendas, eles estavam engajados na venda de 5 imóveis, guardem esse número, 5 imóveis, tá? Localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos imóveis está envolvido em um projeto bastante elaborado que considerava a venda para uma incorporação imobiliária. Normalmente, quando isso acontece, os valores são bem maiores, né? Então, ele até dá um exemplo que já aconteceu, né? Vimos um caso como este na venda realizada em 2024 do imóvel Radar Globo, em São Paulo, né? Também vendido para uma operação de incorporação imobiliária após mudanças de zoneamento na região. Nessa ocasião, a venda foi realizada a quase R$70 mil um metro quadrado do terreno, uma valorização expressiva e somente possível por ser uma operação dessa natureza. Então, assim, quando é algum... Bom, agência, como todo mundo sabe, né? Ela sempre está muito bem localizada. Algumas muito boa, muito ótima localização e outras não tão ótimas assim. Mas mesmo essas não tão ótimas são boas localizações, não é em qualquer lugar, né? Você nunca vai ver a agência, uma agência bancária lá no C do mundo, sabe? Você vai ter num local onde tem muito trânsito de pessoas, onde passam muitas pessoas, né? Então, assim, mesmo que seja uma localização ruim, não é tão ruim assim. É ruim, mas boa, sabe? Então, assim, quando é uma venda para uma incorporação imobiliária, normalmente os valores são mais altos. Ainda mais se teve mudança de zoneamento, alguma coisa assim, né? Porque em algumas regiões, cada região vai ter suas leis ali de zoneamento e tal. Então, assim, por exemplo, no litoral de São Paulo, alguns lugares você não pode construir mais do que 3 andares, mais do que 7 andares. Ubatuba, acho que é 7, 8, não lembro. Aqui em Porto Seguro, onde eu moro, você não pode construir mais do que 2 pavimentos. Então, assim, cada zona tem um pouco disso, né? Ali nos Jardins, que é onde fica essa Radar Globo ali, né? Alguns lugares você não podia construir muito alto, sabe? Então, assim, com essas mudanças, uma incorporadora vai lá, olha aquilo, é um terreno pequeno, mas ele vai construir um prédio, vai verticalizar e, assim, isso aí acaba destravando muito o valor ali do terreno, né? Então, tem essas 5 vendas aí, dessas 5 vendas, uma é para incorporação imobiliária, então pode vir um ótimo lucro aí, né? Continuando aqui, ele fala que as negociações citadas, desculpa pessoal, estão avançadas e eles vão mantendo o mercado
informado assim que finalizado, né? Então, de lá para cá, eles já informaram três negociações, faltando duas aí, né? No total, as vendas compõem um resultado de 114 milhões, considerando a premissa de preço-alvo que trabalhamos, perfazendo um lucro potencial de 20 milhões. Então, bacana, eles vão vender 5 imóveis aí. Esses 5 imóveis vão gerar um valor de 114 milhões, né? É o que eles esperam, é pelo que eles querem vender. E desses 114 milhões, 20 milhões aí serão de lucro. Seguindo, ele fala também em relação às locações, que foi um dos pontos principais que eu levantei aqui, né? Que do começo do ano para cá, a gente vê a vacância dele só aumentando. Então a vacância dele estava pequena ali, eu acho que é 3%, se eu não me engano, e passou para 6,7%. Então ela só foi aumentando, né? E a vacância, eu já expliquei para vocês em outros vídeos, acho que é mais do PVBI que eu bato nessa tecla, né? A questão da vacância, o problema é o seguinte: o fundo deixa de receber pelo aluguel daquele imóvel e, além de deixar de receber pelo aluguel daquele imóvel, ainda tem custo sobre aquele imóvel que está vago, né? Então paga um condomínio, paga um IPTU, acaba elevando os gastos dele, né? Então ela acaba tirando de dois lados. E essa vacância vindo aumentando ali e nada de fazer uma nova locação tava me deixando alarmado, né? Mas seguindo aqui, ele fala sobre as locações, né? Tiveram visita nos imóveis de Recife, em Pernambuco, Monsenhor Celso em Curitiba e especialmente nesse mês no imóvel Olivetti, em São Paulo, né? As negociações avançaram de forma significativa, evoluindo de etapa de comercial para a etapa contratual, documentação e diligência, né? Temos a expectativa de finalizar o ano com 3 novas locações, ótimo. Uma já rolou, que é o comunicado a mercado que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Faltam 2 do que eles esperam, né? E essas operações são ligadas para o setor público, contabilidade e restaurante. O que já aconteceu foi essa de restaurante, tá? Então foi isso aqui que eu destaquei nesse relatório de agosto, né? Essa questão que ele fala dos 5 imóveis à venda, querem levantar 114 milhões, sendo que 20 milhões são de lucro e mais essas negociações, né? De locação. Então a gente pode encerrar aqui, aí a gente pode ir aqui para o relatório de setembro, que é o relatório mais atual que a gente gravou, né? E aqui a gente vai destacar o seguinte: alienação de 2 imóveis. Então, lembra, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, cadê? Aqui. Alienação de 2 imóveis, né? Então, lembrem-se, eram 5 imóveis, né? 114 milhões, 20 milhões de lucro. Aqui, Barra Funda e Nilo Peçanha, no valor total de 13,5 milhões, um lucro de 5 milhões. Ou seja, dos 20 milhões de lucro, 5 milhões já vieram aqui. Nas próximas vendas aí, potencial de 15 milhões aí de lucro que a gente está falando, né? E ele falou 114 milhões de vendas, né? Ele vendeu aqui 13 milhões, então teria mais 100 milhões aí de vendas, né? Então temos essas duas aqui, né? E aí ele traz mais alguns detalhes aqui. Venda gerou um lucro total de 5 milhões, que é o que a gente já tinha falado, né? O que deu 3 centavinhos por cota. E aqui a forma de pagamento, né? Pagamento, ele recebeu uma parte à vista, né? Outras partes serão parceladas, 3 milhões e meio em 30 dias, mais 3 milhões e meio parcelado em 12 pagamentos mensais de 300 mil reais. Então, daqueles 5, 2 já foram. Aí a gente pode encerrar aqui e vem para os fatos relevantes, né? Então, esse aqui é o terceiro imóvel, fato relevante, imóvel São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Então, o fundo assinou a escritura de venda, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro, locado ao Santander, pelo valor total de 8 milhões. Então, lá eram 114 milhões que ele queria levantar no total, né? Aí tiveram as duas vendas, foram 13 milhões e 500, né? E... peraí, 114 menos 13,5 menos 8,1. Sobram 92 milhões aí para essas outras duas vendas, né? Que ele tinha falado de 5 imóveis. Aí aqui ele continua falando que a exposição ao setor bancário é reduzida,
para menos de 25% do ativo investido, né? Pagamento de 50% do valor já recebido à vista. A venda gera uma liquidez para o fundo de 8 milhões, fundo que estava precisando de caixa, então assim, ele está conseguindo levantar, bom. A venda foi realizada 20% acima do laudo de avaliação e 2,5% acima do valor de custo, gerando um lucro de 35 mil reais, assim, praticamente nada, né? E aí é esse ponto que eu estava falando para vocês. Normalmente a gente está acostumado a ver ele fazer vendas com lucros bem grande, né? Lucro bem absurdo. E essas últimas vendas foram com lucro bem pequeno, né? E aí isso diz muito pela necessidade do fundo, porque o fundo está com necessidade de caixa. Logo, ele não tem tanto poder de barganha para negociar, porque ele precisa levantar caixa assim, ó, para ontem, né? Então, assim, não vou falar que ele vai aceitar qualquer coisa, mas digamos que ele pudesse conseguir um pouco a mais aqui, mas por conta dessa necessidade de caixa, né, ele tem que se sujeitar a esse tipo de negociação e tudo bem, tá levantando caixa, tá resolvendo a vida, tá tudo certo, né? Seguindo, ele fala da TIR, que deu 10,6 ao ano, né, durante um período de 13 anos, e essa foi a 25ª venda de imóvel na história do fundo, né, com um volume total de vendas de quase 250 milhões. E ele sempre traz aquele textinho lá, né, porque a venda é importante, ele fala que o imóvel está localizado em uma região menos estratégica para o fundo. Aí aqui ele fala da necessidade de caixa, tudo mais, diversificação do portfólio. E aqui temos mais alguns detalhes da operação, né. Valor total da venda, 8 milhões e 100, equivalente a R$ 8.500 o metro quadrado, né. Foi finalizado com lucro de R$ 35 mil reais e cerca de 20% acima do laudo patrimonial. 50% do valor recebido à vista, 4 milhões, né? E mais 50% do valor da segunda parcela de 4 milhões e 50 mil em até 14 meses, né? Parcela será corrigida por IPCA. E aí os impactos no fundo, isso aqui é um impacto bem relevante mesmo, assim, não faz nem cócegas, né? Foi mais uma questão, tipo assim, preciso de caixa, preciso vender, vou vender e pronto. E foi, né? Então, esse é o primeiro fato relevante. Saiu no dia... Cadê? No dia 21. Agora a gente vai para o segundo fato relevante, que saiu no dia 22. E esse fato relevante não é venda de algum imóvel, né? Isso aqui foi venda de cota de fundo imobiliário que ele tem dentro do portfólio dele, né? Então, fato relevante, venda de cotas, transferência de posição do Iguatemi Faria Lima. Se eu não me engano, foi há 2 meses atrás, mesmo naquele relatório de agosto, que ele informou que vendeu cotas de CPSH, se eu não me engano. Estava precisando levantar caixa, então assim, vendeu CPSH. Ele tinha recebido uma multa rescisória, alguma coisa assim. Então recebeu um resultado extraordinário e por conta disso ele quis vender CPSH, ele estava vendendo no prejuízo, né? Que aí pelo menos elas se anulam ali, né? Ele não ficou num prejuízo. Então ele aproveitou que teve esse ganho ali extraordinário, realizou um prejuízo, ficou elas por elas e se livrou de CPSH já para levantar a caixa, porque ele já precisava levantar a caixa, né? Ele tinha algumas posições em shopping, né? Então vendeu CPSH, ele tinha um pouco aqui do Iguatemi Faria Lima e também vendeu, que é isso que ele vem avisar, né? Então o fundo assinou um contrato de compra e venda pela alienação de 75 cotas do Iguatemi Faria Lima pelo valor total de 6 milhões. Preço da venda equivalente a R$ 98 mil o metro quadrado. Lucro de 1,3 milhões, que dá quase 1 centavo aí por cota. Venda realizada 30% acima do valor de compra, né? Um cap rate de 5,3. A venda gera um caixa de 4,7 por fundo, né? 4 milhões,7. E, de novo, né? Por que a venda é importante? O preço da transação foi oportuno. A venda permite ao fundo disponibilizar cerca de 4,7 milhões em capital. A venda reforça o caixa para novas operações ou amortização da alavancagem, né? Detalhes da operação, 75 cotas, né? Quantidade total da sua posição, então ele vendeu tudo. Foi realizado com lucro aí, 30% acima do custo do imóvel. O pagamento foi acordado em 4 parcelas semestrais de 1,5 milhão, com o primeiro pagamento já recebido pelo fundo e a última parcela prevista para abril de 27. A venda gerou uma TIR de 9,8 ao ano e vai contribuir com quase 1 centavinho aí por cota, né? Então, teve mais essa venda, né? Mas essa venda não estava diretamente ligada
as vendas lá que ele falou, né? Isso aqui foi venda de cota de fundo imobiliário, então lá eram 5 imóveis, desses 5, 3 já foram vendidos, faltam 2, um desses sendo para uma operação de incorporação, né? Que eu acredito que é de onde vai vir a maior fatia de venda, né? Então, ainda aproveitando esse gancho da venda, né? Ele queria levantar 114 milhões com vendas, ele fez essas vendas aí, fica sobrando um valor de 90 milhões aí, né? Então ele já levantou aí 24 milhões, 24, um pouquinho menos na verdade, né? Eu tô arredondando para baixo, mas foi um pouquinho menos, né? Que foram 13 milhões, 13,5, depois mais 8, né? Acho que foi isso. Então assim, vai ficar faltando uns 90 milhões, 93 milhões por aí, para a venda de outros 2 imóveis, né? Um de corporação e a outra ele não deu dica nem nada, e vamos ver se ele vai conseguir levantar isso mesmo, né? E aí pegando lá ainda tem a parte do lucro, verdade. Ele queria levantar um lucro de 20 milhões, já conseguiu 5, né? Falta 15. Então pode ser que venha um lucro bacana aí para o fundo, né? Agora, quanto às locações que ele falou, né? Que estava locando, tava em processo ali, já avançado para a locação de 3 imóveis, um deles era para o setor público, outro para restaurante, o outro contabilidade, né? O de restaurante que rolou, que é sobre esse comunicado da Mercado que saiu aqui, né? Nova locação lá na Avenida Paulista. Então, o fundo assinou um contrato de locação por 10 anos com essa Fun Foods para operação de restaurante temático no edifício Olivetti, lá na Paulista, né? Então, ele fala aqui de outras operações do mesmo grupo, que já sucesso em São Paulo, né? Que é do Jurassic Park e do Bob Esponja. É um restaurante temático, né? Então, rede de fast food temática. Então, fez, né? E tá fazendo bastante sucesso em São Paulo, então eles estão expandindo aí, né? O resultado o resultado recorrente se eleva em também ridículo aqui, né? É uma loja pequena, né? Então, assim, não vai contribuir nem com 1 centavo, nem com metade de 1 centavo, mas ok, no final do dia diminui a vacância, né? Ótimo. Vacância física do fundo é reduzida para 6,6. Lembra que eu falei que estava de 6,7? Caiu. Nossa, não caiu nada, a gente nem pode falar que caiu, né? E o fundo diversifica ainda mais sua receita, né? Com 13 setores e 19 locatários diferentes, né? Aí aqui ele fala um pouco do histórico de sucesso dessa rede, né? Aí aqui temos mais detalhes, o contrato terá duração de 10 anos, com vigência até outubro de 2035, tendo IPCA como índice de reajuste. Transformação, né? É uma antiga agência bancária, então ele já vem fazendo isso aí com algumas, né? O imóvel, 1.000 metros quadrados, né? E abrigava a operação de uma agência bancária do Santander, lá na Paulista, né? E aqui temos aqui a frente do imóvel, né? Então, é isso, e aqui ele traz mais alguns númerozinhos, mas assim, irrelevante pra gente, a gente já sabe mais ou menos, né? Isso aqui é bem pequeno, né? A fatia. Então é isso, galera, eu queria gravar esse vídeo pra vocês, pra falar meu ponto de vista, né? Falei pra vocês que eu tava meio descontente com esse fundo, tava pensando em sair por conta dessa necessidade de caixa que ele vinha tendo, né? E agora já está um pouco mais controlado toda a situação dele, né? Então, até aproveitando aqui esse relatório de setembro, que é o mais atual, a gente pode dar uma olhadinha lá, como que está ele aqui. Cadê a parte de caixa? Aqui, ó. Então, ele tem aí 38 milhões em caixa já, tem mais 50 milhões de valores a receber, tem mais um pouco aí em fundo imobiliário, né? Apesar que aqui ainda não abateu o que ele vendeu lá das cotas do Iguatemi. A gente pode dar uma olhadinha aqui no portfólio, quer ver? Aqui. Então ele vendeu aqui, né? Então, isso aqui tá fora. Isso aqui fora, o caixa dele também vai aumentar. Foram 8 milhões, né? Se eu não me engano, eu falei. Então o caixa dele já iria para 46 milhões. E aqui iria diminuir, né? Sair daqui e vem para cá. Então, assim, resolveu a situação dele, né? O fluxo dele aqui. A gente dá uma olhadinha, cadê? Alavancagem. Bom,
Isso aqui ele já pagou uma boa parte dela, com certeza, né? Ele deixa provavelmente o ano todo, a alavancagem do ano todo. Então, assim, a gente já está no final do ano, dificilmente vai ser esses valores aqui, né? Olhando assim, 26 e 27, né? Então, assim, para esse ano tá bem tranquilo, né? Para o ano que vem, considerando o caixa que ele tem hoje, mais as parcelas a receber, também ele consegue ali estar tranquilo, né? É que assim, ele tem o desenvolvimento que ele está fazendo, mas assim, não vai gastar mais tanto assim, né? A obra já está em 80%, já está quase entregue, então acho que a maior parte do valor para ser investido já foi investido, sabe? Então assim, tá numa situação tranquila agora, né? Resolver essa necessidade de caixa dele. A questão aqui agora é a questão dessas locações, né? Tudo bem, 6,6% é um percentual baixo, né? Mas é um negócio que está demorando muito para ele conseguir alugar, né? Então, assim, sei lá, vende pelo menos, sabe? Vai gerando ali algum lucro, alguma coisa assim, né? E outra coisa também, as dívidas deles são baratas, né? Que eu ia falar que qualquer coisa poderia já pegar e pagar isso aqui, mas nem vale a pena, né? São dívidas baratas, vale mais a pena, sei lá, depois talvez comprar alguma coisa. Só não me invente, pelo amor de Deus, de comprar fundo imobiliário. Pelo amor de Deus. Já viu aí, já tomou aí com o CPSH, né? Não invente de comprar isso, sei lá, mantém em caixa, tá pagando bem aí a renda fixa. Não compre fundo imobiliário. Então, é isso, galera. Era isso que eu queria falar com vocês, né? Eu achei bem relevante aí essas informações, né? Como eu disse, eu não queria gravar só o fato relevante e o comunicado a mercado. Então, eu queria passar uma visão macro, até para pegar um pouco do gancho sobre o que eu falei, né? Então, assim, hoje já vejo um pouco mais diferente, foi resolvida essa questão dele. E assim, achei bacana, as vendas poderiam ter sido melhores, poderiam, mas ok, não vou criticar, né? Ele resolveu o problema, tava com problema, tava com a faca no pescoço, tirou a faca do pescoço, tá ótimo. E assim, vamos acompanhando, qualquer novidade a gente vai trazendo aqui, né? E vamos ficar de olho que assim, tem mais 2 vendas aí para sair, né? Estão bem encaminhadas, tem mais 2 locações também para sair. E assim, isso aqui vai dar uma boa animada aí no fundo, né? Então qualquer novidade a gente vai trazendo aqui. Então é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. E é isso, galera. Valeu.